No próximo capítulo da novela Usurpadora, Leda se engana ao pensar que se livrou da Paulina, denunciando ela para a polícia. Mas o que a Megera e o Willy não imaginavam é que Carlos Daniel conseguirá provar a inocência de Paulina de uma forma sensacional. Isso porque o mocinho vai se aliar com o Donato e o amante da Paola vai denunciar Paola e vai então inocentar a Paulina, o que fará com que o juiz declare Paulina inocente. Quem vai pular de alegria será o Carlinhos. O menino ficará feliz em saber que Paulina está livre e vai até no julgamento dela. Essa cena vai levar o público à loucura. Por fim, Paola, que está na clínica, será descoberta pela própria enfermeira. A bandida estava fingindo estar doente, mas a enfermeira pegará ela se maquiando e ficará de boca aberta. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando a Paulina vai estar na delegacia e vai ler a carta que o policial entregou para ela. Ela começará a chorar na mesma hora quando descobre que ela é irmã gêmea da Paola e ficará de boca aberta. O policial chegará a ficar desconfiado que Paulina sabia de tudo isso e que estava aliada a Paola. Mas como ela ficou muito surpresa e está chorando muito, ele vai entender que realmente ela é inocente e não sabia de nada. A mocinha fala que ela nunca poderia saber uma coisa dessa, que tinha uma irmã gêmeas e agir assim sozinha nesse mundo, sem conhecer a Paola. Pois tudo que ela queria nessa vida é ter uma família, e que depois que ela perdeu a sua mãe, ela ficou sozinha nesse mundo, e que agora descobrir que ela tem uma irmã gêmeas, isso é maravilhoso. Carlos Daniel vai acalmar então ela e fala que tudo ficará bem, e ela fala que está feliz ao mesmo tempo em saber que Paola é sua irmã, mesmo sabendo das maldades que Paola fez para ela, pois Paola também não sabe que é irmã dela gêmeas. O policial fala que agora então Paulina já está ciente de que ela e Paola são irmãs e avisa que agora começará então uma investigação para saber se realmente Paulina é inocente ou é a Paola inocente, pois Paola está numa clínica e nem consegue falar, portanto, sem o depoimento da Paola fica muito difícil acreditar na palavra da Paulina. Carlos Daniel fala que agora mesmo ele vai atrás do seu advogado e que Paulina não está sozinha e que ela terá um bom advogado para defender ela. Depois do que Carlos Daniel se vai, Paulina fala para o policial que ela vai assumir toda a sua culpa, pois ela aceitou se passar pela Paola, mas confessa toda a verdade, que Paola mentiu que ela havia roubado a joia e por isso ela aceitou se passar pela Paola, mas com a intenção muito boa, pois tinha medo de ser presa, mas que agora sim ela vê que não adiantou de nada, pois ela será também presa. Enquanto isso, a megera da Leda foi na clínica para visitar a Stephanie. Ela fala que sente muito por tudo que Stephanie está passando. Ela fala que tem uma notícia muito boa, pois agora Paulina está na cadeia e nunca mais vai atrapalhar a vida de ninguém. Stephanie fala que ela queria ver Paulina assim atrás das grades, já que ela enganou a todos mentindo ser a Paola, e que por sinal enganou Carlos Daniel, se passando pela mulher dele fez ele se apaixonar por ela perdidamente. Mas Leda fala que se a usurpadora pensava que ela ia mesmo fisgar o Carlos Daniel, ia viver a vida da Paola e ser mulher dele, está bem enganada, pois agora ela ficará presa por mais de 10 anos, pois é crime se passar por outra pessoa e usar os documentos de outra pessoa, coisa que fez a Paulina. E que assim que Paola se recuperar, certamente, ela vai afundar Paulina na cadeia após descobrir que Paulina se meteu com o marido dela, e que Carlos Daniel está apaixonado pela Paulina. Enquanto isso, na prisão, Paulina será levada então para sua cela. Vai passar um filme na cabeça dela e ela se recorda do dia que ela foi embora da mansão e que lá ficou a Lisete sofrendo, chamando pela sua mãe. Ela se dá de conta que ela realmente é uma mentirosa, pois enganou a todos. Está enganando a Lisete também e o Carlinhos, que pensam que ela é a mãe deles verdadeira.
Ela se recorda das mentiras que ela viveu e enganou a todos todo esse ano, mas que agora chegou a hora dela lutar então e provar a sua inocência para dizer que por mais que ela mentiu e enganou a todos, ela foi obrigada pela Paola a usurpar o lugar dela. Já o advogado que Carlos Daniel mandou para proteger então a Paulina e defender ela, chegou na delegacia. Ele vai falar com o policial e exige falar com a cliente dele agora mesmo. Merino fala que o advogado pode entrar e pode conversar sim com a Paulina, já que ela é cliente dele. O advogado vai chegar então e Paulina ficará surpresa, pois bem rápido, Carlos Daniel correu para salvar ela, para que prove a inocência dela. O advogado vai conversar então com a mocinha e questiona, e pede que ela fale para ele então toda a verdade, tudo que ela sabe, e como que tudo aconteceu desde o início. Ela revela que ela vai contar só a verdade, e fala que ela realmente cometeu esse crime, usurpou o lugar da Paola, e usou os documentos dela, portanto, estava usando sim documentos falsos, já que ela se chama Paulina, e usava os documentos da Paola. Enquanto isso, na clínica, Leda descarada então vai ligar para a mansão dos Bratius para ter a certeza de que Paulina foi mesmo levada presa. Ela vai ligar e será então a Lalita que vai atender. A empregada vai então assumir que Paulina foi levada presa e que nesse momento Piedade não quer falar com ninguém, principalmente com a Leda, que é uma pessoa malvada, cheia de rancor e é a culpada por Paulina agora estar de atrás das grades. Leda fala que só denunciou a Paulina porque ela é uma criminosa, pois usurpou o lugar da Paola, enganou a todos e usava até documentos falsos, e que ela fica admirada que todos na mansão defendam a Paulina. Lalita ficará furiosa e fala que nesse momento agora na mansão, todos nunca mais querem ver a cara da Leda, principalmente a vovó Piedade, pois está muito triste ao saber que prenderam a Paulina, uma pessoa boa, que foi obrigada a se passar pela Paola, porque Paola obrigou ela, só isso. Mas que sendo que Paulina passou ali no lugar da Paola, ela fez muito bem a todos e que isso está incomodando a Leda, porque a Leda sabe que Carlos Daniel está completamente apaixonada pela Paulina. Depois, já mais tarde, o advogado vai falar com Carlos Daniel. Ele fala que o caso da Paulina é muito grave, pois agora o que eles precisam é provar que Paola realmente obrigou a Paulina a se passar por ela. Assim, Paulina conseguiria então provar a sua inocência. Mas que para isso, alguém que sabe muita coisa da Paola poderia depor contra ela, e sim a favor da Paulina. Carlos Daniel fala que é bem difícil alguém que fosse amigo da Paola e soubesse muitas coisas dela, e fosse então contra ela e sim a favor para defender a Paulina. Carlos Daniel ainda diz que ele vai depor em favor da Paulina, assim como todos na mansão. Porém, o advogado fala que eles precisam correr de atrás de uma pessoa que prove quem Paola era de verdade e alguém que saiba dos planos dela, pois só assim poderia então provar a inocência da Paulina. Enquanto isso, na clínica, Stephanie está pensando que no fundo ela está um pouco arrependida, pois o Will denunciou a Paulina para a polícia e agora ela está ali salva, porque Paulina doou sangue para ela e para o seu bebê. E graças a Paulina, ela não perdeu o filho. Magema vai soltar o seu veneno e fala que Paulina tudo já estava planejado e que Paulina só queria era surpreender o Carlos Daniel e deixar ele mais caidinho por ela ainda, e que ficasse devendo isso para ela para sempre. E que agora que ela doou sangue para Stephanie, todos ficaram muito gratos a ela. Mas Stephanie fala que pelo que ela conhece a Paulina, ela não fez isso com intenções alguma, e sim, fez apenas para ajudar ela e o bebê que ela espera, pois ela sabia que ela poderia perder esse filho e que Paulina não parece querer nada em troca, muito menos o Carlos Daniel, pois sabe que ele ainda é casado com a Paola. Leda ficará surpresa com tudo que Stephanie pensa da Paulina. Stephanie garante que por mais que ela não goste da Paulina e odeie ela, ela tem que aceitar que Paulina realmente é uma boa pessoa e foi sim enganada pela Paola, mas que ela não vai demonstrar isso para ninguém, muito menos para Paulina.
Enquanto isso, na prisão, Paulina está sofrendo, se lembrando dos crimes que ela cometeu por conta da Paola. E fica também pensando no que o policial falou para ela, que ela pegará 10 anos na cadeia por usar o documento falso de outra pessoa. Ela chora, pois queria ter uma vida normal, uma vida simples, e não assim como a marginal, e agora está de atrás das grades. E de que adiantou? Ela não lutou aquela vez para provar que ela não tinha roubado as joias da Paola. E agora, do mesmo jeito, ela acabou sendo presa. Já na empresa, Rodrigo conversa com a Verônica e com Carlos Daniel. Eles estão completamente preocupados com o que Paulina vai passar na cadeia, pois lá ela não vai ter conforto nenhum, muito menos terá um banho quente e também não vai ter uma comida boa. Carlos Daniel fala que o advogado falou para ele que eles precisam encontrar alguém que saiba muita coisa da Paola e que esteja também disposto em depor contra ela e a favor da Paulina. Rodrigo fala que Paola tinha muitos aliados, mas que ninguém vai querer depor contra ela, ainda mais agora que ela está numa clínica doente. Carlos Daniel fala que ele sabe que Donato era o amante dela e que ele está disposto em conversar então com o pintor e pedir que ele conte tudo o que ele sabe, já que Donato foi abandonado pela Paola e sim, ele deve ter dor no cotovelo. E vamos ver se ele está disposto por dinheiro, depor tudo contra a Paola e falar tudo o que ele sabe. Assim, ele poderá então inocentar a Paulina, já que ele também conheceu a Paulina pensando que ela era a Paola. Já no outro dia, vai acontecer a primeira audiência da Paulina, onde todos lá vão estar presentes. Paulina está muito nervosa, pois queria estar livre para ficar junto com Carlinhos e também com a Lisete. Porém, a primeira testemunha que vai entrar será a Leda. Ela está com sangue nos olhos e furiosa em ver Paulina ali e saber que muitos estão dispostos a defender a mocinha. Leda então será interrogada e ela vai falar tudo o que ela sabe sobre a Paulina. A advogada então pergunta para Leda quais foi o motivo que levou ela a denunciar então a Paulina. Leda revela que o motivo foi a verdade, pois ela não conseguia se segurar pensando que Paulina não era a Paola e estava se passando por outra mulher e que isso é um crime. E que do mesmo jeito que se ela visse uma pessoa roubando alguém, ela chamaria a polícia, pois ela sabe que isso é errado. Ela fez isso então com a Paulina, já que ela se passou por ser a Paola, sendo que na verdade ela é outra pessoa. Estava até usando o lugar da Paola na empresa, se passando por ela e trabalhando e ganhando dinheiro, sendo que Paulina não é ninguém. Paulina está ali do outro lado sentada e não consegue falar nada. Tudo que a Leda está falando dela é verdade, pois realmente ela tomou o lugar da Paola e quis viver a vida da Paola e mandava e desmandava em tudo na empresa, sendo que ela não é ninguém. Apenas trabalhava cuidando de uma pessoa velha, só isso. E que na empresa ela estava trabalhando numa área que nem era a área dela. E mandava e agia como se fosse mulher do Carlos Daniel. Leda ainda fala que Paulina foi tão sem vergonha que enganou a todos um ano direto. E se passou pela Paola e principalmente enganou as crianças mentindo que ela era a mãe deles. Carlos Daniel está completamente furioso e olha com uma cara de raiva para Leda. E a megera olha para ele, sorri e fala que os bandidos devem ficar na cadeia e não soltos por aí, junto com pessoas inocentes. Piedade está ali completamente furiosa, com a maldade que sai do coração da Leda, pois Paulina nunca fez nada de ruim para ela e ela está ali depondo contra a Paulina, para colocar ainda mais Paulina na cadeia por mais tempo. Mas enquanto Leda está ali contando vitória antes do tempo, Carlos Daniel fala para a avó Piedade que ele conseguiu uma carta na manga e que ele tem uma testemunha muito forte que vai depor em favor da Paulina e que essa testemunha vai mudar o rumo dessa história e que esse julgamento tem tudo para livrarem Paulina da prisão. Depois, quem será interrogado será o Carlos Daniel. Ele vai depor então em favor da Paulina e vai falar tudo de bom que ela fez para sua família. Ele fala que é injusto, pois foi na casa dele que ela se passou pela Paola
e lá todos foram muito amados e cuidados por ela. E que depois de um ano que ela se passou pela Paola, ela só fez coisas boas na sua mansão. Tratou muito bem a todos, curou a vovó Piedade e cuidava das crianças, como Paola nunca fez em toda a sua vida. E que depois que eles descobriram, e todos na mansão ficaram sabendo que ela era a usurpadora Paulina, ninguém quis ficar contra ela, pois ela já tinha cativado o coração de todos. Não era fingimento, era verdade, pois ela se apegou àquela família toda, principalmente com as crianças, e que é por isso que Leda está enciumada, pois ele também está apaixonado pela Paulina. Carlos Daniel vai deixar bem claro que Paulina ali é inocente, pois foi obrigada pela Paola a se passar por ela, e que essa não foi a intenção da Paulina jamais. Apenas foi obrigada pela Paola e chantageada, só isso. Paulina está ali feliz em ver a forma que Carlos Daniel fala dela muito bem, e defendeu ela com unhas e dentes. Leda ficará completamente furiosa em saber que ela conhece Carlos Daniel há mais tempo do que ele conhece a Paulina, e ele já defende a Paulina como se conhecesse ela de muito tempo. Mas o que a vilã não imaginava é que a próxima testemunha seria a favor da Paulina, e seria uma testemunha muito importante. Vai ser o pintor Donato, que vai depor em favor da Paulina e vai depor contra a Paola. Ele vai chegar então na sala e vai começar o seu depoimento. Ele revela que ele era cúmplice da Paola e também era amante dela, e que os dois faziam sim muita coisa errada, e que Paola é uma verdadeira bandida, não presta, e que não entendem porque querem ficar culpando a Paulina, sendo que na verdade ali a Paulina é inocente. Ele vai revelar que Paulina nunca quis se passar pela Paola e que ele sabe da verdade, pois Paola contou tudo para ele. Que fingiu que Paulina tinha roubado uma joia dela e chantageou a Paulina para colocar ela na cadeia, e por isso Paulina aceitou, pois era muito ingênua, uma pessoa completamente ignorante, e que Paola se aproveitou disso e colocou Paulina no seu lugar na mansão, mas que essa jamais foi a intenção da Paulina. Leda ficará completamente furiosa em saber que Donato está ali, está ajudando a Paulina e o Carlos Daniel. Carlos Daniel fala para a avó Piedade que esta era a carta que ele tinha na manga, uma pessoa bem importante que sabe muita coisa sobre a Paola. O juiz então vai parar ali o julgamento e avisa que será adiado agora mais o próximo julgamento para daqui 2 dias, e que novamente eles vão ouvir mais testemunhas em favor da Paulina ou contra ela. Nesse momento, o Willy vai estar na polícia. Ele vai prestar então o seu depoimento e vai mentir que ele não tocou nem o dedo na Stephanie e que apenas eles estavam discutindo, coisa de casal, e que Stephanie tropeçou e acabou caindo, só isso. Mas o bandido pensa que ele vai enrolar a polícia, e dali ele não vai mais sair. O Willy vai ser preso. O policial fala que pelo menos hoje ele posará ali na cadeia, até que essa história se esclareça, pois se ele bateu na Stephanie e fez ela perder o filho, ele pegará 1 mês de prisão. O bandido ficará completamente furioso e será levado então para a cela. Ele vai gritar e exige que lhe deixem falar pelo menos com um advogado. Porém, o policial avisa que hoje não, apenas no outro dia ele vai ter direito de falar com o advogado. Ele será jogado no chão e ali o Willy percebe a loucura que ele cometeu, pois agora ele está ali preso e Stephanie nunca mais vai querer saber dele, e que ele perdeu ela e o filho também perdeu toda a fortuna que Stephanie tem. Porém, mais tarde, com sede de vingança, Stephanie vai até a cadeia. Ela faz questão de ver o Willy ali preso. Ele, furioso, pergunta para ela se ela está feliz agora em ver ele ali atrás das grades, em ver seu marido sofrendo preso. Mas Stephanie questiona ele se ele está feliz em saber que ela perdeu o bebê que ela esperava dele e que agora ela não será mãe, porque o Willy matou seu bebê. O marginal ficará furioso e fala que quem matou o filho foi a própria Stephanie, em ser histérica, louca da cabeça. Porém, ela fala que ele pode chamar ela do que quiser, mas que ela sabe que ali o errado foi ele,
pois ele estava assim enganando ela, e que se não fosse ele, ela não teria perdido o filho como perdeu. Stephanie vai se vingar do bandido em grande estilo e fala que agora sim ela está contente. Por mais que ela tenha perdido o filho, um dia ela poderá ser mãe, mas que ele vai apodrecer na cadeia, pois ela tem os melhores advogados enquanto Will não tem ninguém. Nem pode pagar um advogado, terá que pegar então um advogado da prefeitura. Furioso em ser humilhado, o homem vai contar a verdade que ele sabe, que ela também é uma pessoa pobre, e revela que ela se acha que é milionária, e diz que Stephanie é uma pobretona, pois ela é filha da empregada. A megera ficará completamente paralisada e não entende do que o Will está falando. Será nesse momento que ele vai contar que ele ouviu uma conversa da Adelina com a Piedade e que elas estavam falando da Stephanie. Ele abre os olhos dela então e fala que ela foi enganada. Se ela pensa que a família está sendo verdadeira com ela, isso não é verdade. E conta que a mãe dela é a Adelina. A mulher ficará completamente paralisada. Ela pensava que estava humilhando o Willie, e foi ele quem humilhou ela, pois ela nunca ia aceitar uma coisa dessa sem saber que é filha da empregada e que ela nem é uma Bratton. Stephanie perderá o chão em saber que isso realmente pode ser verdade. E Willie manda ela perguntar então diretamente para Adeline também. Perguntar para Piedade, pois elas sim sabem da verdade e pode contar para ela tudo o que aconteceu. Stephanie ficará completamente sem chão e sairá chorando louca pelas ruas. Ela fala que isso não pode ser, pois o mundo está caindo sobre sua cabeça, pois ela acabou de perder um filho e perdeu o marido que está preso, e acabou de ficar sabendo que ela não é filha não da sua mãe, e sim é filha da empregada. Ela vai chegar em casa completamente arrasada e pergunta por que Piedade enganou ela, por que Adelina escondeu que ela é sua filha. Adelina começará a tremer e percebe que sua filha descobriu a verdade. Stephanie pergunta por que Adelina não quis ela, porque ela lhe deu para a família dos Brattos. Adelina começará a chorar e fala: minha filha, por favor, me perdoe. Eu não tinha condições de te criar. Te entreguei sim para Piedade, pois eles sim tinham condições de te criar como te criaram muito bem. Porém, depois de passar algum tempo, eu tive medo que você me desprezasse, pois eu era pobre. E Stephanie verá a verdade saindo da boca diretamente da Adelina. E também Piedade vai confirmar que ali ela foi muito amada e que ela faz sim parte daquela família, mas que a mãe biológica dela é a Adelina. Stephanie vai se fazer que é uma pessoa boa e pergunta então para Adelina como assim? Como que ela poderia desprezar a própria mãe? Adelina olha bem nos olhos da Stephanie e pergunta se por um acaso ela não despreza os pobres, não despreza os empregados, pois Stephanie pensa que por ser milionária, ela é melhor que as outras pessoas e que ela tem um rei na barriga e só olha para o seu umbigo. Stephanie percebe que a vida toda que ela viveu foi uma farsa, pois ela cresceu pensando ser milionária e pisava e humilhava as pessoas se na verdade ela é filha da empregada. Adelina vai sofrer e pede perdão para Stephanie por esconder uma coisa dessas, mas fala que ela sempre quis o melhor para a filha. Depois, Stephanie vai entrar em uma profunda depressão. Ela não consegue acreditar que perdeu o filho e também perdeu o marido que está preso e agora acabou de ficar sabendo que sua vida é uma farsa e que ela é uma pobre, assim como também é o Will e também é a Paulina. Ela vai estar atirada na cama e fala para ela mesma que ela é pobre e não é rica como ela pensava. Ela decide então que não quer mais viver, pois é para ter uma vida assim desse jeito não vale a pena. Realmente Stephanie está louca da cabeça e agora não vai aceitar a realidade que ela tem. Mais tarde, Paulina vai até a prisão junto com Carlos Daniel. Ela foi intimada então para depor mais uma vez. Carlos Daniel vai deixar bem claro que Paola é inocente. Porém, o policial vai deixar bem claro que já sabem da verdade que ali quem está falando com ele é a Paulina e não a Paola. A mulher ficará completamente sem palavras
E o policial fala que agora sim está provado que Paulina e Paola são irmãs, pois naquela carta ali está a prova que as duas foram afastadas uma da outra quando eram bebês, mas que são irmãs de sangue, por isso são muito parecidas. Paulina foi ali na prisão porque seria presa, pois foi descoberto que ela é a Paulina e não a Paola. Carlos Daniel não vai conseguir impedir que Paulina seja presa, apenas a Paola poderá impedir, se ela assumir que obrigou sim a Paulina a se passar por ela. Paulina está completamente paralisada, pois além de saber que vai ser presa, acabou de ficar sabendo que aquela carta é a carta que a Filomena havia mandado para ela, mas não sabe como caiu na mão da polícia. O policial manda então Paulina ler para saber da verdade, e ali explica como que a mãe dela fez para separar Paulina da Paola quando eram bebês. Mais tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque. A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo. Piedade fala pro neto, será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente e viveu todo esse tempo sem demonstrar nada? Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família, e por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas e fala que isso não será bom para as crianças ver a mãe deles sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica e nem voltar para aquela mansão, pois assim as crianças iam sofrer mais ainda o dia que Paola morrer. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento Carlinhos ia estar lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer." Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória. Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Lisete vai ali ver como está o irmão e conversa com ele. E Carlinhos fala que ele estava com saudades da menina. Lisete pergunta se o irmão quer brincar com ela, pois agora mesmo eles poderão jogar futebol lá no jardim.
Carlinhos fala que a irmã é muito boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Porém, ela fala que ela quem vai jogar e que Carlinhos ficará só olhando. E vai se passar então alguns dias, e chegará o dia do próximo julgamento da Paulina. Ela já imagina que ela será presa e ficará ali por 10 anos. Porém, ela não imaginava que o depoimento do Donato Pintor foi crucial para provar a sua inocência. Pois o delegado vai falar diante de todos que, através das provas que ele recebeu em favor da Paulina ou contra ela, deixou provado que Paola ali é a única pessoa errada e que Donato provou que Paola obrigou a Paulina a se passar por ela e que Paulina não tinha intenção jamais de fazer isso. A mocinha então será inocentada ali diante de todos e nem vai acreditar que está livre da prisão. Ela nem consegue respirar, nem consegue acreditar que o juiz decretou então que ela é inocente. Ali também está Moacir e o povo da vila. Eles estão contentes em saber que Paola finalmente agora está livre. E quando o juiz vai declarar Paulina inocente, todos vão comemorar e vão vibrar, felizes da vida, já que Paulina realmente se passou pela Paola, porém não tinha intenções ruins, assim como Leda denunciou e também o Willy. Ela foi declarada inocente e Carlos Daniel ficará feliz da vida assim como todos. Piedade vai comemorar e fala que ela sabia que a justiça seria feita e foi, pois agora Paulina não ficará na prisão. Piedade vai abraçar Paulina e fala que ela sabia que como Paulina tem um bom coração, ela só ia colher coisas boas e que a mocinha merece ser feliz com Carlos Daniel. Paulina agradece por todos estarem ali lutando por ela e torcendo por ela e que finalmente ela conseguiu a sua liberdade. Nesse momento não vai demorar, pois Carlinhos vai chegar ali para ver a sua mãe. Ele trará então um buquê de flor para Paulina e fala que está muito contente, pois sua mãe não ficará na cadeia longe dele. Paulina fala como que Carlinhos sabia de tudo isso. E como o menino é um gênio, ele fala que ele sabe que Paulina não é sua mãe, mas sim que a mãe dele é Paola que fugiu. Portanto que agora a mãe dele é a Paulina e que ele gosta dela como se ela fosse sua mãe, porque ela é a mais boazinha para ele do que a mãe dele era de verdade.